Olá, meu nome é Márcia. Juntamente com Giliardi, que vai se apresentar mais à frente, vamos abordar neste trabalho o tema enzimas na fabricação de produtos lácteos, usando como base o artigo retirado do site Aditivos e Ingredientes. Então, conforme anunciado pela Márcia, meu nome é Giliardi. Juntamente com ela, vou apresentar este trabalho, vou dar continuidade à apresentação dela. Ela vai começar falando sobre as principais enzimas, ela vai falar características sobre essas enzimas e eu vou dar continuidade dando exemplos delas no processamento dos laticínios, né? São diversas enzimas, diversos processos. Essas mesmas enzimas, elas assumem características tanto degradantes como características favoráveis, né? Características que a indústria usa para trazer benefícios. Então são diversas enzimas. Devido a isso, nós vamos citar as principais, sendo a lactase, por exemplo, uma delas. Como mencionado nas apresentações iniciais dos integrantes do grupo, vamos abordar neste trabalho as enzimas na fabricação de produtos lácteos. Por definição, quimicamente, as enzimas são proteínas com uma estrutura química especial, contendo um centro ativo, denominado apoenzima, e algumas vezes um grupo não proteico, denominado coenzima. A molécula toda, apoenzima e coenzima, é dado o nome de aloenzima. As enzimas são substâncias sólidas mais difíceis de serem cristalizadas devido à complexidade de suas estruturas químicas. Elas são classificadas em 6 principais classes: oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. Cada classe é dividida em subclasses que identificam a enzima em termos mais específicos. O setor de lácteos é um tradicional usuário de enzimas. As reações enzimáticas são muito importantes. Delas dependem não só a formação de compostos altamente desejáveis, como podem ter consequências indesejáveis. Essas reações ocorrem não só no alimento natural, mas também durante o seu processamento e armazenamento. Além da sua utilização na coagulação do leite para a fabricação do queijo, a indústria de lácteos também faz uso de enzimas como lipases, proteases não coagulantes, amidopectinases, lisozima, lactase e as lactoperoxidases. Algumas dessas aplicações são tradicionais, como, por exemplo, a aplicação da lipase para realçar o sabor. A renina, a lipase e a lactase, elas são enzimas de maior interesse para o setor de lácteos. A renina é a enzima mais tradicional do setor lácteo. A preparação enzimática mais conhecida desse setor é o coalho, que é o nome coletivo dado a preparações comerciais contendo proteases ácidas extraídas dos tecidos animais. De fato, a produção de queijo com o uso de enzimas exógenas data de 6.000 anos antes de Cristo. O coalho natural, chamado de renina, é uma enzima proteolítica secretada pela mucosa gástrica do quarto estômago dos bezerros antes do desmame. Essa secreção ela é produzida na forma de um precursor inativo chamado de pró-renina. O coalho possui 2 enzimas, uma que é a quimosina e a outra que é a pepsina. O coalho realiza 2 ações fundamentais. A primeira é provocar a desestabilização das micelas de caseína, rompendo a K-caseína em um ponto determinado de sua molécula. O segundo papel do coalho é a de hidrolisar ligações peptídicas segundo uma ordem específica, que é caracterizada da enzima utilizada. Os coalhos comerciais estão preparados para ter uma determinada capacidade coagulante, que recebe o nome de força. Essa força expressa-se como a relação entre o volume de leite coagulado por unidade de volume de coalho em
em condições determinadas. Falar agora então sobre a lisominum. Ela foi descoberta por Fleming em 1922 e sua estrutura é tridimensional por Phillips em 1965. Ela é uma proteína globular formada por resíduos de aminoácidos, encontrada no ser humano em algumas secreções, como lágrimas, saliva, leite materno e mucos. Ela tem alguns outros produtores, no caso o mais conhecido é a clara de ovo, e também algumas outras bactérias e outros organismos. Ela digere certos carboidratos de alto peso molecular. Ela tem como função destruir o esqueleto glicosídico do peptidoglicano, ou seja, ela destrói a camada protetora de muitas bactérias. A sua ação ela se deve a partir de uma hidrólise. Atualmente é muito usado por fabricantes de queijo como agente controlador de deteriorização e alguns defeitos texturais, como fissuras e buracos irregulares causados por fermentação butúrica, que é causada pelo Clostridium botulinum, no caso no leite cru. Este processo ele normalmente é feito controlado pela adição de nitrato de potássio, mas essa prática está sendo eliminada porque ela pode causar câncer no processo do nitrato. O Clostridium ele é um formador de esporos e, como tal, não pode ser eliminado por pasteurização, daí a necessidade de tratar o leite cru por outros métodos. Falar agora sobre a lipase. Embora as lipases sejam utilizadas na tecnologia de produção de aromas de queijos, são também usados para fabricar produtos de gordura láctea modificada para outras aplicações alimentícias, como exemplo a gordura de leite lipolizada. No caso, a gordura de leite lipolizada possui um aroma cremoso de manteiga e de queijo, derivado dos ácidos graxos de cadeia curta e média e de derivados químicos de ácidos graxos liberados da gordura de leite por lipase. O substrato da matéria-prima para a fabricação da gordura de leite lipolizado é o leite condensado ou óleo de manteiga emulsificado, para maximizar a área superficial da gordura para ativar lipases. As lipases são adicionadas e deixadas em contato com o substrato a temperatura ótima, no caso para as enzimas utilizadas, até o sabor e aroma requeridos ser alcançados, ou até um valor pré-determinado de grau de acidez atingido, correspondendo a uma liberação mensurável de ácidos graxos pela lipase. A lactase, no caso a lactase é uma das mais conhecidas nos processos de laticínios, porque a lactase ela é responsável pela quebra da lactose, ela tem forma de tablet, como exemplo, dessa marca, Lactide. Ela é mastigável ou não, e é comercializada como um medicamento in vitro para intolerantes à lactose com condições generalizadas, causado por uma deficiência dessa lactase no trato digestivo, tendo como sintomas, por exemplo, cólica, dores abdominais, flatulências, etc. Esses tablets de lactase fornecem lactase ativa ao intestino para quebrar a lactose ingerida e aliviar os sintomas de intolerância. Ou seja, então, ela é uma lactase produzida para poder complementar a falta ou a deficiência de lactase no organismo de pessoas que não a produzem, a lactase apresenta várias outras aplicações, como evitar a cristalização em doce de leite, leite condensado e sorvete, no aumento do poder edulcorante, e na redução de calorias a partir da redução de quantidade de açúcares adicionados. A utilização da lactase também promove o aumento de viscosidade do leite e de produtos lácteos, fator que pode ser favorável na fabricação de sobremesas lácteas e iogurtes. A hidrólise da lactose libera uma molécula de glicose e uma de galactose. Esses dois açúcares possuem um índice do SOR, superior ao da lactose e proporcionam produtos mais doces que o original. Assim sendo, a adição da lactase na produção de iogurtes, leites fermentados, aromatizantes, etc., permite uma redução da quantidade de sacarose adicionada sem comprometer o paladar do produto, a palatabilidade do produto, podendo chegar até 10% de redução de açúcar.
Então, ela vai ter várias funções, né? E não só por isso que ela é mais conhecida. Então, porque ela tem a questão da saúde, o consumidor, questão de quebra de lactose, etc. E a questão também de diversabilidade no processo, e até em questão de melhoria em processos, como no caso criar produtos mais saudáveis, etc. Né? Então, assim, podemos entender que esse processo, na questão de enzimas na produção de leites sementados, produtos lácteos, etc., é um processo muito amplo que tem vários e vários acontecimentos, ações totalmente diferentes, uma ação que, por exemplo, deteriorante, a outra ação de quebra de açúcar, ação de trabalhar com controle de qualidade microbiana. Então, ela é muito importante nesse processo de produção lácteo, né? Ela tem várias funções, várias enzimas, a mais conhecida, como acabado de falar, a lactase, tem a questão da albumina, a questão do queijo, questão... Então, hoje se tornou o uso de enzimas na indústria de laticínios, ela se tornou quase que uma necessidade. Hoje já é mais uma necessidade de ter essas enzimas no processo, agindo de várias formas diferentes. Tendo agora, então, como a principal referência as enzimas na fabricação de produtos lácteos, uma produção de aditivos e ingredientes, um portal que nós encontramos diversas informações, e lá a gente teve uma base que foram várias e várias enzimas, só que devido à possibilidade de poder passar isso no seminário, a gente acabou selecionando essas principais. Obrigado, bom dia a todos.